E aí, galera, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos que vamos! Estamos no curso de banco de dados MySQL Fundamentos. Na aula 8, a gente vai verificar como cadastrar dados na tabela do banco de dados. Como que a gente faz para salvar os dados lá na tabela do banco de dados, beleza? Se você está gostando dos vídeos, marca o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, beleza? Vamos que vamos! Olha só, no comando para cadastrar, né, para atualizar o banco de dados, né, para que a gente possa salvar os dados lá no banco, a gente vai utilizar o comando insert, tá? O comando insert que a gente vai utilizar ali no banco de dados. E aí, o que é esse comando insert? Como eu falei, né, todos os comandos têm uma forma geral ali de ser escrito. E a forma geral do comando insert é insert into, o nome da tabela, os campos que eu quero cadastrar nessa tabela, que eu quero inserir, e depois os values, né, com os valores para esses respectivos campos, tá? Então aqui no caso a gente tem insert, olha só esse exemplo, né, insert into funcionário, a gente já viu no vídeo anterior lá a tabela, como que cria a tabela funcionário, nós já criamos essa tabela e agora a gente vai guardar, a gente vai salvar os valores ali dentro dessa tabela. Então, insert into funcionário, quais foram os campos que nós temos nessa tabela? Matrícula, nome, departamento, função e salário. Ou seja, os campos que estão na tabela do banco de dados. Depois a gente tem o termo aqui, values, né? O termo values são os valores que a gente vai salvar no banco de dados. Então, nesse caso aqui, são esses os valores, ou seja, a matrícula do funcionário é 12, o nome do funcionário é o Carlos Alberto, né? O departamento dele é o 3, a função vendedor e o salário 1.350. 1.530, aliás, tá? Então, essa aqui é a forma geral, né? É o primeiro caso, né? O primeiro campo que a gente tem aqui na tabela é o campo matrícula, e aí eu tenho o valor 12, né? Eu tenho que ter os campos aqui, eles precisam estar relacionados na mesma sequência que eu defini os campos, eu tenho que definir os valores, tá? Lembrando que todos os campos estão separados por vírgula, né? Seja na definição dos campos que eu vou salvar na tabela, seja na definição dos valores desses respectivos campos. Então, o primeiro campo aqui é o campo matrícula, né? O segundo campo aqui é o campo nome, então eu coloquei o campo nome aqui no insert e o valor, né? O valor, o quê? O valor que eu vou armazenar nesse campo nome. Depois eu tenho o campo departamento, o valor 3 dentro do departamento. Por que o número 3 aqui está entre aspas? Porque lá na hora que eu criei o campo departamento, eu falei que ele era do tipo caractere, né? Então, sendo caractere, eu tenho que colocar aspas. Departamento, depois o campo função, depois o campo salário aqui, né? Nesse caso, como o salário é um decimal, eu vou colocar aqui um valor numérico, né? 1530.00, que são duas casas decimais que eu tinha definido lá na hora de criar o banco de dados, beleza? Então, aqui, ó, na hora que nós criamos o banco de dados, a gente definiu aqui que ele é um decimal, tá? De 10 até 10 posições e duas casas decimais. As casas decimais, no banco de dados, a gente não usa vírgula, a gente usa o separador ponto para as casas decimais. E o separador de milhar a gente não usa, tá? Então, nos números aqui, esse separador, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa estrutura. E qual é a nossa prática? O que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai colocar esse exemplo insert em funcionário e tal, né? Que é nesse caso. E qual que é a nossa tabela? Qual que é a nossa tarefa? Aqui, a gente vai cadastrar todos esses dados lá na tabela funcionário, beleza? Então, vamos cadastrar os funcionários Carla, Maria, João, do jeito que está aqui nessa tabela. A gente vai criar a nossa prática, os comandos para inserir esses respectivos dados, tá? Depois eu tenho uma outra tabela aqui, departamento, que a gente vai criar também. Então, eu tenho a tabela funcionário e a tabela departamento, que são o departamento de vendas, atendimento, pessoal, são os departamentos aqui que a gente vai criar. Beleza? Então, essa daqui é a estrutura, né, para a gente criar um comando insert, né, para a gente cadastrar os dados, cadastrar os valores na tabela. Na aula passada, a gente viu como criar a estrutura, o comando DDL, né, que é o comando de definição de dados, que é a estrutura do banco de dados, que foi a tabela que a gente criou. Agora a gente vai colocar
os dados dentro dessa tabela, né? Que é com o comando insert deste exemplo aqui. Ok, ok? Você ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo, tranquilo? Vamos que vamos para a gente desenvolver aqui a nossa prática. Ok, ok? Um forte abraço e até a próxima aula!